Muitíssimas saudações, meus queridíssimos projetistas! Já faz um tempinho que eu tô me planejando e me organizando para trazer esse material para vocês. E hoje, oficialmente, orgulhosamente, finalmente, começa a nossa série Civil 3D aplicado à sinalização viária. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é que essa série de vídeos que vocês estão prestes a assistir é gratuita mesmo. Sim, haverão vagas para o nosso curso completo ao final do conteúdo para quem quiser se aprofundar. Mas eu me comprometo a te entregar nessa série de 4 vídeos, tanto instrução quanto material para download grátis, 0800, sincero, para que você possa entender de uma vez por todas como aplicar o Civil 3D da melhor maneira nos seus projetos de sinalização. É mesmo, é? Então, para você que já está acostumado a assistir o nosso material e sabe do nosso comprometimento com a qualidade da entrega, já deixa aquele dedo no like. E para você que está chegando aí assistindo o nosso conteúdo pela primeira vez, não precisa dar like não. Se chegar em algum momento desse vídeo e alguma informação te agregar e for interessante para você, aí sim, você pode deixar pra gente aquele like. Bom, começando, se você tá aqui hoje assistindo a esse material, eu imagino que você se encaixe em alguma dessas descrições que eu vou dar aqui agora. Trabalha ou quer trabalhar com sinalização viária e já sabe utilizar o AutoCAD ali em seus projetos. Ouve todo mundo falar do Civil 3D, mas talvez ainda não tenha ficado claro se ele ajuda de fato nos projetos de sinalização. Ou você até já entendeu ali as diferenças do Civil 3D para o AutoCAD, já se aventurou um pouco na plataforma, mas não começou a utilizá-lo de fato. Talvez por falta de uma licença ou por falta da instrução correta de utilização. É verdade. Então, se você se encaixa em uma dessas descrições, saiba que esse material é exatamente para você. Essa série de vídeos vai te tirar do século passado, do grupinho de pessoas que trabalham somente com AutoCAD e vai te colocar de forma prática e realmente gratuita, te dando minimamente os primeiros passos para você começar a trabalhar ainda hoje com o famigerado Civil 3D. E para você que já trabalha com Civil 3D e pode achar essa aula de hoje um pouco básica demais, saiba que de fato essa primeira aula vai ser um pouco mais introdutória, mas eu garanto que nas próximas aulas o material que a gente vai trazer aqui vai ser extremamente interessante, até para você que já tem domínio básico ali do Civil 3D. Então fica tranquilo que essa minissérie é para você também. Fica calmo e tenha um pouco de paciência com quem está começando. Eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Então, fazendo um resumo de tudo que a gente vai aprender ainda nessa série de vídeos, nós vamos dividi-la em 4 episódios, sendo o primeiro deles, obviamente, este aqui, onde nós vamos entender a diferença entre o AutoCAD e o Civil 3D. Além disso, eu vou te dar motivos urgentes para fazer essa migração mais rápido do que você estava se programando. Que nem é tão migração assim e você já vai entender por quê. De quebra, ainda nessa aula, eu vou te mostrar um caminho secreto para baixar o Civil 3D que pouca gente ainda conhece, pelo menos nos dias de hoje, para que você possa utilizá-lo nessa série de vídeos e, se quiser, continuar utilizando aí no seu dia a dia. Cara, então senta aí, pega uma pipoca e fica tranquilo que a gente já vai mexer com o AutoCAD, mas antes eu quero bater um papinho aqui contigo rapidinho. Então vamos começar respondendo a uma pergunta clássica. Henrique, por que eu devo dominar esse tal de Civil 3D? Não sei. Eu poderia responder que é pela agilidade em seus projetos. Posso responder também porque várias vagas de emprego estão surgindo e cobrando o domínio avançado dessa tecnologia. Mas o motivo mais óbvio e gritante de todos, que você já deve estar careca de ouvir, é o BIM. Para você que ainda não sabe o que é BIM, eu tenho 2 coisinhas para te dizer. A primeira delas é cuidado. E a segunda é que a gente tem uma série com introdução aos conceitos básicos do BIM também aplicado à sinalização viária
a qual eu vou deixar o link no card aqui em cima. E justamente porque eu juro que nessa série de vídeos eu não vou ficar falando e repetindo a importância de você conhecer e dominar essa nova metodologia, mesmo que às vezes eu acho que eu deveria, porque entra ano, sai ano e eu continuo recebendo esse tipo de comentário aqui nas nossas redes sociais. Frente à maior revolução digital de todos os tempos, ao menos no mercado da engenharia, é no mínimo intrigante ver que nós ainda temos tantos negacionistas a esse movimento. Tu é negacionista, cara? Tu tá ficando negacionista mesmo, hein, cara? Porra, que negacionista! E, pessoal, o fato é que, enquanto você continua achando que isso é lobby, modinha ou alguma coisa de momento, já tem pessoas, empresas, contratos e até mesmo licitações públicas acontecendo totalmente em BIM. Eu estive, inclusive, recentemente num evento aqui em Minas, promovido pelo DRMG, onde eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre o BIM aplicado à sinalização viária. Mas, mais do que falar, eu pude ouvir. E ouvir que em pouco tempo, órgãos como DENIT e DR nem mesmo aceitarão projetos fora dessa metodologia. Cara, e eu falei que eu não ia ficar falando da importância do BIM aqui. E eu já tô falando. Mas, pra você que tá aqui hoje assistindo a essa série, a melhor notícia de todas é que você acaba de dar um passo em direção a essa metodologia. Isso porque o Civil 3D é nada mais, nada menos do que um dos nossos representantes para o BIM aplicado à infraestrutura viária. E isso já responde à primeira pergunta desse vídeo aqui, que seria o que é de fato o Civil 3D, para você que ainda não sabe. O Civil 3D é um software da Autodesk que te dá condições de desenvolver a modelagem de um projeto de infraestrutura dentro da metodologia BIM. Mas, Henrique, o que é que existe de tão diferente nesse Civil 3D que dá a ele esse poder ao passo que o AutoCAD, por exemplo, não tem? O que dá ao Civil 3D esse poder é o fato dele compreender novos objetos em sua estrutura. Ao passo que no AutoCAD nós temos linhas, círculos e pontos, no Civil 3D nós temos as mesmas linhas, círculos e pontos. Mas nós vamos ter também objetos do tipo corredores, superfícies, alinhamentos, perfil, por exemplo, que são elementos com inteligência e funcionalidades específicas para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Legal! Bem louco! Na prática, dá uma olhada aqui na tela, pessoal. Eu deixei aqui embaixo abertos aqui, ó, o AutoCAD, nosso bom e velho AutoCAD, e também o Civil 3D. A única coisa que eu fiz aqui foi deixar o fundo do AutoCAD cinza, só para que a gente consiga diferenciar, justamente porque a interface das duas plataformas na verdade, idêntica. Então dá uma olhada aqui na tela do AutoCAD, ó, perceba que a gente tem aqui Home, Insert, o Annotate. Então esse é o nosso bom e velho AutoCAD. Vou vir aqui para o Civil 3D, ó, a mesma coisa, Home, Insert, Annotate. Aonde que muda então, Henrique? Aonde que estão esses componentes e essas funcionalidades específicas para infraestrutura? Isso acontece justamente aqui, ó. Perceba que mesmo aqui no AutoCAD, ó, a gente tem aqui essa opção da Workspace, onde a gente pode colocar aqui, mudar para o 3D, por exemplo. Quando a gente volta aqui no Civil e vem nessa opção de Workspace, ó, perceba que ele tem uma a mais aqui, que é a opção do Civil 3D. Então as plataformas estavam aqui até o momento idênticas, justamente porque eu estava trabalhando aqui com ambas na mesma Workspace. Quando eu pego aqui, ó, e troco essa Workspace para o Civil 3D, que é como ele vem aqui por padrão, aí percebam que a cara do software já muda um pouco, ele ganha outras opções aqui em cima, ele ganha essa Tool Space lateral aqui, que é muito utilizada, e agora percebam que a gente mantém a mesma estrutura. Eu passo aqui para o AutoCAD, é extremamente semelhante, para não dizer idêntico, mas aqui no Civil 3D agora na minha home, ó, eu já não tenho mais esses elementos aqui de desenho. Ó. Perceba que aqui no AutoCAD eu tenho line, polyline, círculo, eram os mesmos que eu tinha no Civil 3D, quando eu estava com a mesma Workspace do AutoCAD. Agora aqui no Civil 3D, como eu troquei para a Workspace do Civil 3D, perceba que ele já mostra aqui, ó, aqueles elementos que eu havia mencionado, aqueles componentes que só ele vai conseguir entender, cada um deles ali com suas devidas funcionalidades específicas para a infraestrutura. Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar alguma delas aqui. Esse primeiro momento aqui, eu quero só mostrar para vocês essa questão da interface. Percebam como é idêntico, pessoal, não é nem igual, não, é idêntico. Isso aqui reforça o que eu falei com vocês, que o Civil 3D é um software com base
CAD, beleza? Então ele vai ser aqui muito semelhante, para não dizer idêntico ao AutoCAD, somado aqui a esses novos componentes, a essas novas funções. Com relação aos comandos, como eu já havia mencionado também, percebam o seguinte, ó, eu vou vir aqui para o AutoCAD e eu vou dar aqui o comando PL e vou desenhar aqui uma PL. Se eu vir aqui para o Civil 3D e utilizar o mesmo comando, PL, por exemplo, ele vai me responder da mesma forma. Então isso aqui é muito importante para você que está adiando aí a sua migração do seu Civil 3D, é muito importante que você entenda que não, você não vai ter aí, como é o caso às vezes de quem migra de um AutoCAD para o Revit, né? Você não vai ter aí uma mudança gigantesca de plataforma. Como eu havia dito, os comandos que você conhece, ó, círculo, offset, os comandos que você já conhece e já utiliza, eles vão se manter aqui no Civil 3D. Ó. Vou dar aqui o mesmo offset e agora eu vou usar aqui um círculo. Então tudo o que eu já conheço se mantém. A grande mudança vem, como eu mencionei aí, aqui nessa nova workspace. Então aqui a gente tem a workspace do Civil 3D, aqui estão os elementos que a gente vai utilizar. Perceba que a gente tem aqui ó, alinhamento, profile, corredor, assembly, interseções, grade. Então a gente tem uma série de componentes que somente o Civil 3D vai compreender, independente do fato dele ser um software com base CAD e trabalhar aqui inicialmente com as mesmas funções que o AutoCAD, beleza? Entendido isso, nós chegamos talvez a uma das conclusões mais importantes da aula de hoje, que é o Civil 3D não é um bicho de 7 cabeças e tudo que você aprendeu e já utiliza lá no seu bom e velho AutoCAD se mantém dentro do Civil 3D. Linha, offset ou qualquer outro comando que você utilize no AutoCAD também vai funcionar dentro do Civil, somado a novas funcionalidades específicas para projetos de infraestrutura que o Civil 3D vai te oferecer. Isso quer dizer também que o AutoCAD não vai morrer, como eles andam dizendo por aí, mas cuidado! É nítido e notório que o mercado da engenharia está passando por um movimento que eu vou chamar aqui nesse vídeo de afunilamento tecnológico. Há 10 ou 15 anos atrás, para você ser engenheiro e trabalhar com edificações, você precisaria dominar o AutoCAD e entender as suas particularidades aplicado a projeto de edificações. Da mesma forma que se você quisesse ser um projetista de infraestrutura viária, você também aprenderia ali o AutoCAD, mas dessa vez com suas particularidades aplicado a projetos de infraestrutura. Hoje não é bem assim. As tecnologias têm se afunilado e se tornado cada vez mais personalizadas e específicas para cada área. Respeitando esse movimento, é que nasceu, por exemplo, o Revit para edificações e, do nosso lado, o Civil 3D, para representar a nossa infraestrutura. Ah, agora eu entendi! Resumindo, você já entendeu aqui nessa aula que número 1. O Civil 3D é um software com base CAD. Isso quer dizer que ele possui exatamente as mesmas funções que o AutoCAD, somado a novos componentes e funcionalidades específicos para projetos de infraestrutura. Portanto, chegamos ao número 2. O Civil 3D não é um bicho de 7 cabeças. E se você tem domínio básico de AutoCAD, você já tem condições de começar a trabalhar com o Civil 3D nesse minuto. E por último, do resumo número 3, o AutoCAD não chegará ao fim, porém, cuidado! Entenda o movimento de afunilamento tecnológico que está acontecendo, defina e domine quais são as novas ferramentas que o seu mercado está exigindo e, portanto, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa minissérie Civil 3D aplicado à sinalização viária. Porque, independente do fato do Civil 3D não ser a única tecnologia que torna viável o desenvolvimento de projetos de infraestrutura e sinalização em BIM, a gente sabe que no Brasil ele é o mais utilizado disparado. Realmente. E o intuito dessa série, além de te mostrar as principais diferenças para o AutoCAD, como a gente já fez, é que, entendido
Corrigido isso, nós temos agora a condição de te mostrar como você vai utilizar alguns desses recursos e componentes que o Civil 3D nos dá, voltados especificamente para os seus projetos de sinalização viária. Eu abri um arquivo que a gente tem aqui, um projetinho de sinalização bem simples, que já está em BIM. Eu peguei esse arquivo e eu abri ele tanto aqui no AutoCAD quanto no Civil 3D, esse mesmo arquivo. Aparentemente, aí observem já essa questão, né? O Civil 3D e o AutoCAD, eles trabalham com a mesma extensão de arquivo que é o arquivo DWG. Então, eu consigo desenvolver um projeto dentro do Civil 3D, abrir no AutoCAD, assim como vice-versa, desenvolver algo dentro do AutoCAD e abrir no Civil 3D. Mas observem o seguinte aqui, ó, eu vou voltar aqui no Civil 3D e olha só, eu vou simplesmente, para a gente extrapolar esse conceito básico ali que a gente passou inicialmente, eu vou simplesmente parar o mouse aqui em cima e olha só o que acontece. Ele já me mostrou ali o seguinte, rua A, me mostrou uma estaca ali, um km, e me mostrou também um offset, uma distância que eu estou dela. E além de me mostrar isso, ele me mostrou ali também, ó, projeto Z, e me mostrou uma altura. Mostrou o Z, projeto, perdão, e o Z ali, que seria uma altura aonde o meu mouse está posicionado. Agora eu vou vir aqui no AutoCAD, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Vou parar aqui perto dessa via, em cima dessa superfície. Observem como não vai acontecer nada. Por quê? Porque aqui a gente já está vendo o efeito do que eu expliquei para vocês na teoria do Civil 3D. Ó, observem que aqui a gente tem alguns elementos que o AutoCAD consegue compreender. A gente tem aqui alguns sólidos, algumas coisas, algumas linhas que o AutoCAD vai simplesmente, olha, ok, isso aqui eu conheço. Só que quando a gente fala especificamente desses dois elementos que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é uma surface, uma superfície de projeto, que seria esse elemento aqui, ó. Então, é uma superfície de projeto que a gente usa para fazer o projeto em BIM. Pode ficar tranquilo que vai ter uma aula específica sobre esse elemento. Aqui eu só quero exemplificar para vocês o exemplo de um elemento que o Civil 3D, que é específico aqui do Civil 3D. Então, a gente tanto tem esse elemento, como a gente tem também aqui ó, dois alinhamentos, sendo um deles aqui representando o que eu chamei de rua A e o outro aqui representando o que eu chamei de rua B. E aí observa, quando eu clico aqui nesse alinhamento, ele já me abre aqui em cima, ó, uma série de funções que eu posso utilizar aqui nesse alinhamento. Ó. Então ele pode me mostrar aqui, por exemplo, qual é a estaca que eu estou aqui nesse alinhamento, qual que é o offset. Ó. Perceba que quando eu vou aumentando aqui, ele vai aumentando ali a distância, assim como eu vou andando aqui, ele vai mostrando ali, ó, a estaca. Então aqui, ó, a gente já está fazendo uso de um componente do Civil 3D, que é o eixo, e a gente já está utilizando aqui uma funcionalidade do Civil para que a gente perceba, para que a gente veja aqui, ó, qual que é o meu offset com relação à via e qual que é a estaca que eu estou de acordo com o movimento do mouse. Nada disso acontece, apesar do AutoCAD conseguir abrir isso aqui, ó, se eu parar, clicar nesse elemento aqui em cima, ó, ele não faz nada. Para ele eu simplesmente cliquei numa linha. Certo? É interessante, como são produtos Autodesk, né? O AutoCAD até consegue te mostrar aqui, ó, que isso é um alignment, um elemento do tipo alinhamento. Só que ele não vai conseguir te dar as opcionalidades, as funcionalidades que o Civil 3D deu aqui para a gente. O mesmo acontece com a superfície. Perceba que quando eu seleciono aqui essa superfície, ó, ele já me abre aqui um menu diferente. Perceba que é diferente do alinhamento. Ó. Cliquei no alinhamento, ele abre ali para mim uma série de opções para me trabalhar nesse alinhamento. Cliquei na superfície, uma série de opções para me trabalhar na superfície. Esses são dois exemplos dos elementos, dos objetos que eu falei com vocês, que o Civil 3D compreende, que o Civil 3D traz dentro da sua biblioteca. Ó, aqui a gente tem vários deles, ó, aqui ó, a gente está mostrando aqui justamente o alinhamento e a superfície. Mas existem vários outros, ó, existem corredores, existe profile. Esses são dois exemplos, inclusive os exemplos mais utilizados em projetos de sinalização, que são os componentes que eu vou ensinar vocês a trabalhar. Spoiler aí, mas são os componentes que a gente vai aprender a trabalhar mais lá na frente. Beleza, pessoal? Eu diria que isso aqui abre bastante o nosso olhar, isso aqui mostra pra gente qual é de fato a diferença entre as duas plataformas, mata essa dúvida, mata esse problema de quem quer migrar. Uma sugestão que eu faço, cara, migra para o Civil, começa a trabalhar com ele do jeito que você já trabalha com o AutoCAD. Daqui a pouco você está colocando um alinhamento ali, está explorando umas funções. Mais adiante você joga uma superfície ali que eu vou ensinar a gerar também e está trabalhando a sua modelagem BIM. Não adiem o processo, justamente porque ele é tranquilo. A minha proposta nesse vídeo é de mostrar para vocês que o processo de migração é tranquilo. Agora, para finalizar essa parte prática,
Ao passo que eu mostrei para vocês que a gente pode simplesmente vir aqui no AutoCAD, dar o comando PL, círculo, ponto, e a gente pode fazer as mesmas coisas no Civil 3D, além desses componentes que a gente viu aqui, tanto a superfície quanto o alinhamento, vão existir também comandos que só o Civil 3D vai compreender. Então, todos os comandos que existem no AutoCAD necessariamente estão no Civil, mas obviamente o AutoCAD não compreende todos os comandos do Civil. E eu quero mostrar para vocês um deles aqui, ó. Vou pegar uma carona aqui no Sync para fazer isso. Deixa eu pegar aqui essa interface do BIM aqui. Vou trocar a visualização aqui para 3D. E aí, olha só, esse aqui é um projeto, como eu falei para vocês, que já está em 3D. E PS é o seguinte, pessoal, ainda vou reforçar. Ó, eu posso, da mesma forma, vir aqui no AutoCAD, ó, mudar a vista disso aqui para 3D, colocar aqui o Shaded, ó, e enxergar o projeto em 3D. Ele vai conseguir ver. Só que já trago um outro exemplo, além do que vocês já conhecem aí. Ó, olha só, esse exemplo que eu vou mostrar. Ó, voltei aqui para o Civil e agora eu vou utilizar um comando aqui, ó, que é o comando Drive. Comando Drive, e se eu vir no AutoCAD e utilizar o comando Drive, ele provavelmente vai me falar que não conhece esse comando. Já falou aqui, ó, comando desconhecido. Já no Civil 3D, ó, usei aqui esse comando Drive, vou clicar aqui numa linha aqui do meu projeto. Olha isso aqui que sensacional, pessoal. Ele permite que eu simplesmente dirija aqui pelo trecho. Ele simula aqui, ó, como se eu estivesse aqui literalmente dirigindo pelo trecho. Então, olha só, aí a gente já vê a vantagem, ó, de você trabalhar com uma ferramenta dessa. A gente está falando de uma ferramenta específica para projetos de infraestrutura. Então, ela vai te dar funções que agregam especificamente para projetos de infraestrutura. Beleza? E por falar em componentes e funcionalidades do Civil 3D, é importante que você entenda que essa série não tem o intuito de passar item a item por esses elementos. Até porque, sendo o Civil 3D uma plataforma que te ajuda a trabalhar com topografia, drenagem, geometria, entre outros, e ao mesmo tempo que isso é muito bom, para nós, projetistas de sinalização viária, acaba sendo um problema. Isso porque não há um material que te mostre de forma clara e objetiva qual desses componentes e funcionalidades nós podemos usar especificamente para os nossos projetos de sinalização viária. Portanto, este será o foco da nossa série. Não passar por todos os itens do Civil 3D, e sim te mostrar quais deles e como você pode aplicá-los nos seus projetos de sinalização. Por isso, o Civil 3D é aplicado à sinalização viária. Óbvio. Entendido a nossa série e respondido a primeira pergunta do qual é, de fato, a diferença entre o AutoCAD e o Civil 3D, além das vantagens e urgência que você precisa para migrar para essa plataforma, vem a segunda e talvez mais importante pergunta para que você continue acompanhando a nossa série de vídeos. Como eu consigo o bendito Civil 3D? Pessoal, eu tenho uma notícia boa para trazer para vocês que talvez não seja do conhecimento de todos. A Autodesk retomou seu programa educacional e está disponibilizando licenças por um período bem longo, gratuitamente, para quem tiver comprovação de que é estudante. Essa opção era muito utilizada e a Autodesk acabou banindo isso do mercado de uns anos para cá. E agora eles retomaram. Glória a Deus. Então, para você que é estudante ou tem alguém aí da família que é estudante, eu vou deixar o link aqui na descrição da área educacional da Autodesk, onde você pode conseguir a sua licença do Civil 3D com todos os componentes para acompanhar essa série e talvez seguir utilizando aí no seu dia a dia. Lembrando que a licença educacional da Autodesk te dá acesso a literalmente todos os componentes, com um único infortúnio. Eu nem sei se hoje em dia ainda é assim, que quando você vai imprimir alguma coisa, existe aquele selo do educacional. Mas isso não prejudica em nada o nosso aprendizado aqui. Por isso eu recomendo fortemente que, caso você não tenha condições de adquirir ou utilizar o Civil 3D de outra forma, você explore essa opção que retornou recentemente e tente garantir aí um educacional para você, até que eles cismem de tirar isso de novo. Com certeza. Então, meu querido, dá o seu jeito, baixa aí o seu Civil 3D, bora acompanhar essa série com a gente, porque eu te garanto que o projetista que você é, que está aqui assistindo a essa primeira aula hoje, está muito atrás do projetista que você vai se tornar
ao final da nossa última aula. Bom, meus queridos projetistas, por esse vídeo que eu tenho para dizer para vocês é isso. Aqui embaixo no link dos comentários, provavelmente, além do educacional aí da Autodesk, eu já vou deixar algum link aí com os nossos materiais, os materiais que a gente vai utilizar aqui para essa aula, já para você que quer ir se adiantando aí. Lembrando que esse é só o primeiro de uma série de 4 vídeos que ainda estão por vir aí, sendo que no próximo nós vamos falar sobre os alinhamentos horizontais e vocês vão entender como eles podem ser muito, mas muito, talvez o elemento mais útil aí para nós projetistas de sinalização são os alinhamentos horizontais, e a gente já vai começar a primeira aula prática neles. Vocês vão ver que legal que é essa funcionalidade do Civil 3D e como utilizar para sinalização viária. Na aula número 3, nós vamos falar das superfícies de projeto, que são, cara, as superfícies de projeto simplesmente é o que nos dá condições de trabalhar, de modelar um projeto de sinalização em BIM. Então, olha só, aula número 2, a gente já vai falar do principal elemento para otimizar os seus projetos de sinalização, para acelerar os seus projetos de sinalização. Aula número 3, a gente já cai no principal elemento para que você consiga entregar uma modelagem BIM. Então, o conteúdo é sério, o conteúdo vai ser casca grossa. Já na aula número 4, eu vou te mostrar como extrair o máximo do Civil 3D. Essa vai ser a hora que a gente vai pegar o Civil 3D e, cara, a gente vai torcer e torcer, torcer e torcer. E é isso, a aula de hoje foi apenas uma introdução para que a gente possa nivelar aí todos os alunos, para que você já entre na segunda aula entendendo que aquilo que a gente está utilizando é um componente do Civil 3D, como eu citei aí em cima, para que você entenda que não é um bicho de 7 cabeças. Agora você já sabe a diferença do AutoCAD para o Civil, já vai baixar aí o seu Civil educacional. Então o intuito da primeira aula era isso. Baixa a sua licença educacional, já baixa aí os arquivos que a gente vai utilizar e vamos embora. E para você que realmente pegou uma pipoca, ficou comigo até o final desse vídeo e realmente gostou do conteúdo que a gente passou aqui, compartilha aí com o seu colega de profissão, com o seu amigo de faculdade, porque a gente sabe que é raro um material desse específico para sinalização viária. Não deixe também de comentar aqui embaixo o que você achou dessa primeira aula, o que você espera para as próximas. E por último, mas não menos importante, dá um like nesse joinha aí, que ajuda o nosso amigo que tá aqui, sabadão, produzindo conteúdo de graça para vocês. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.